Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos uma história incrível e eu tenho convicção que vocês vão gostar muito do episódio de hoje. E claro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, não esqueça do like e compartilhe muito, mas muito mesmo, porque isso nos ajuda, traz relevância e, claro, privilegia o nosso projeto, que é tão significativo dentro desse contexto social que nós estamos vivendo hoje. Então, vamos para mais um episódio do 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert. Hoje temos uma convidada muito especial, que ela foi indicação da Cléo Queiroz, que inclusive já tem episódio aqui com a gente, então vale muito a pena vocês voltarem aqui no nosso canal e assistirem. E é claro, como eu sempre desejo vocês uma boa semana, espero que vocês estejam tendo um dia muito feliz. E hoje a nossa convidada é a Núbia. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Núbia, você pode, por favor? Oi, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Já estou adorando a acolhida. A energia dessa equipe é muito legal, então tenho certeza que a gente vai ter boas histórias, né? Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem. Núbia, nós achamos muito importante, porque é algo que a gente sempre conversa aqui no podcast, as suas influências na sua infância, né? Hoje você é uma mulher que ministra palestras, que divulga o espiritismo, vai em várias casas, né, falar sobre, mas na sua infância, você já vem de uma família espírita ou não? Como é que foi essa composição na sua história? Olha, eu venho de uma família tradicionalmente católica, mas aos 9 anos eu fui levada ao espiritismo. E eu acho legal a história de eu ser levada, porque eu sou extremamente racional. Então, se atualmente alguém me dissesse, olha, tem uma casa espírita ali, o povo conversa com espíritos, comunicação com os mortos, eu falaria, não, vocês estão de brincadeira, não vou, né? Eu sou racional demais. E aí que está, né? Por isso o espiritismo me encanta. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, era extremamente racional. E ele diz, passe tudo pelo crivo da razão. Por isso o espiritismo me encanta, né? Então, aos 9 anos, eu fui levada ao espiritismo. Então, costuma-se dizer, você foi pelo amor ou pela dor? Não, eu fui carregada, né? E chegando à casa espírita, eu fui participar da infância, né? Pintar desenho de Jesus. E tipo, não quero, né? Eu quero participar do grupo de jovens. Quando eu cheguei à juventude, daí eu falava, não, agora eu namoro, estudo, não tenho tempo. Nunca deixei de ser espírita, né? Mas, assim, eu dei uma pausa de ir à casa espírita, continuando lendo muito, sempre lendo muito, e a vida foi me levando. Hoje eu sou palestrante, comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Quem é espírita conhece, principalmente aqui de Guarulhos, né? E me enche de alegria ser espírita e estudar uma filosofia, né? O espiritismo, para alguns, não é uma religião, né? Para alguns, é uma filosofia de vida. Eu costumo dizer, quando você traz Jesus para a conversa, se torna uma religião. Então, para mim, é uma religião que me engrandece, que me molda, que me faz burilar o meu espírito, né? Me instiga. O espiritismo, outra coisa que me encanta no espiritismo, é de incentivar o desenvolvimento, além do moral, como todas as religiões, me incentiva ao desenvolvimento intelectual, a buscar o aprimoramento como ser. Para quê? Né? Para quê que eu quero melhorar moral e intelectualmente? Para a sociedade. E esse despertar, né, que a gente costuma dizer, muitas religiões, até o budismo, né, coloca muito essa questão do despertar. Você entende como uma missão de vida essa sua caminhada nesse planeta, né, hoje divulgando, defendendo a doutrina. Quando que isso passa a ser um entendimento de missão para você? Para o Espiritismo, nós temos várias missões,
né? Por exemplo, uma das minhas missões é ser mãe. Simples assim, né? A gente não pensa em só coisas grandiosas. Chico Xavier foi um missionário. Foi. Mas eu, como mãe, também sou uma missionária. Então, sim, a divulgação do Espiritismo, para mim, é uma missão. Porém, a gente preza muito pelo livre-arbítrio. Tá. É uma missão que eu faço com alegria. Não me pesa. Não é uma imposição, não é desagradável no sentido de eu segui um caminho, agora eu tenho que fazer dessa forma. Não, é uma missão até onde eu achar que eu devo ir. Né? E, por enquanto, tá me fazendo muito bem, eu continuo. Tá. Você é ligado a alguma casa espírita? Sim, ao GBEM, GBEM. De Guarulhos, Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Tá. Fica na Vila Barros, Rua Castelo Branco, 279, quem quiser conhecer. Inclusive, uma questão que chama muita atenção para esta casa, né? O GBEM, é o trabalho de psicografia, que acontece uma vez por mês, todo último sábado do mês. Você que está nos ouvindo, será um prazer recebê-lo. Nem todos recebem a psicografia, né? Mas a gente recebe sempre uma conexão. Agora, eu acho que era legal, muitos já vieram aqui e falaram sobre o que é a psicografia, né? Mas ainda há algumas dúvidas. Então, algumas pessoas que, inclusive, querem iniciar, estudar ou ir numa casa, né? Fica aqui já, né? Aqui você acabou o convite. Inclusive, é uma casa assim, de referência, que a gente sabe da seriedade, né? Na cidade de Guarulhos. A psicografia, na verdade, o que ela representa para o kardecismo, né? E como ela impacta as pessoas. Porque você já deve ter vivido várias experiências em relação a isso. Então, conta um pouco para nós como que é esse universo, essa dimensão da psicografia. Olha, eu acho que eu vou decepcionar muita gente. Porque a comunicação entre os nossos entes queridos, que já estão no plano espiritual conosco, se dá o tempo inteiro, né? Mas a gente quer a cartinha, né? Eu quero ir na casa espírita, eu quero a cartinha. Quando eu estou escalada para fazer a palestra no dia de psicografia, porque é um dia especial. Então, a gente recebe palestrantes mais tops, normalmente com musicalização. Então, é um ambiente legal. Mas, quando eu estou escalada para fazer essa palestra, eu deixo muito claro. Poucos sairão de lá com uma cartinha na mão. A gente recebe 300 pessoas. Umas 20, muita gente, né? Muita gente. Umas 20 vão receber a psicografia. Por que eu não? Porque talvez eu não tenha maturidade para receber essa psicografia. Por exemplo, a gente vê pessoas lá que estão tão nervosas, estão à beira de um ataque cardíaco. Então, não, a espiritualidade não vai te trazer isso para não te deixar pior. Pensando na pessoa que está desencarnada, da mesma forma. E a gente acredita que as pessoas que estão no plano espiritual, elas continuam vivendo a sua vida. E eu digo vida mesmo. Mas não morreu? Não, não morreu. Ele continua vivo. Consequentemente, ele trabalha, ele estuda. Nem sempre ele pode, tá bom, vou lá para te dar uma cartinha. Né? Mas a gente quer. A gente é egoísta e a gente quer. Mas eu sempre digo para as pessoas estarem atentas a sinais. É muito comum você ir até lá. Como eu falei, a gente tem, inclusive, uma limitação de médiuns. Por quê? Marcelo falou, é uma casa séria. Não é qualquer um que chega lá, sou médium de psicografia, opa, entra. Não, tem toda uma preparação. Portanto, temos poucos trabalhadores eficientes, competentes para esse trabalho. Então, é bem limitada, mas pode ser que teu ente querido esteja presente. Ele só não teve a oportunidade de se comunicar. Inclusive, a gente já teve comunicação porque a casa tem um trabalho separado fora do público. E já teve espírito que falou, eu vim para dar comunicação, mas eu percebi que o outro precisava mais do que eu e eu cedi meu lugar para ele. Olha que
nobreza de espírito. Sim. Né? Então, assim, o meu egoísmo quer uma cartinha, quer sair de lá com uma cartinha. Mas a gente tem relatos do tipo, poxa, eu senti um arrepio, eu senti o cheiro do meu avô, eu falo, fique atento, ele pode estar do teu lado te abraçando e você está tão empenhado Sim. em querer algo material que não está aberto. A gente está aqui num programa espiritualista. A gente sabe que a espiritualidade é fato. Então, talvez ele esteja do teu lado, te abraçando, mas você não tem tempo para perceber. Outra situação é através do sonho, né? Para nós espíritas, a comunicação através do sonho é uma realidade. Eu me encontro com espíritos que já estão no plano espiritual. E daí algumas pessoas dizem, mas eu nem lembro. Lembra. Você, às vezes, não tem a sensação, nossa, acordei tão bem, acordei tão feliz. Talvez você tenha se reencontrado. O teu corpo físico, que é matéria, talvez não tenha guardado a lembrança, mas a sensação é presente. Então, assim, a comunicação se dá de várias maneiras. A psicografia é apenas uma delas, o que é legal, né? Tanto é que eu convidei os nossos amigos ouvintes para virem à psicografia. Mas o mais legal é você sentir a vida, né? Sim. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto para quem está lá, como para o espírito estarem prontos e conectados naquele momento. Exatamente. E preparados, né? Muito assim, para tudo tem seu tempo, né? E às vezes o tempo que eu imagino ser o correto não é exatamente o mesmo, né? Isso. Então, eu acho que esse processo é bem legal, né? Esse esclarecimento. E, na verdade, a psicografia ela está totalmente pautada na doutrina de Kardec, né? Porque ele faz esse trabalho também, né? Sim. Quando lá no início das pesquisas, não é isso? Exatamente, né? Tá. O espiritismo nasce... Como nasce o espiritismo? Irmãs Fox, 3 meninas muito novinhas perceberam batidas na porta, na parede. E elas falaram, tem um princípio inteligente. Teoria espírita. O que é um espírito? Um princípio inteligente. Então, essas batidas respondiam, eram crianças brincando. Tem alguém aí? Uma batida, sim. 2 batidas, não. Isso elas determinaram, né? Se for não, dá 2 batidas. E as batidas tinham um princípio inteligente. Daí Kardec já começa a formular uma teoria de que espírito... E daí começou-se as mesas girantes. Paris, 1800 e pouco, futilidade, aquelas festas de salão, fofoca, futilidades. Começou-se a brincar, as mesas respondiam. E daí, um dia, convidaram Kardec para ir num desses lugares. Como eu te falei, Kardec era extremamente racional. Sim. Falou, não vou. Não vou nessa palhaçada, né? Eu não tenho tempo para futilidades. Até que um dia, um físico, amigo dele, altamente intelectualizado, falou, cara, vamos lá. Eu fui e eu me surpreendi. Daí, quando alguém mais intelectualizado o convidou, ele foi. E daí, ele começou a estudar nessa pegada de, não, mas uma mesa é inerte. Ela não responde. Mas ele percebeu o princípio inteligente. Tá. E daí ele falou, não, mas então vamos sair dessa futilidade de um baile, vamos fazer um estudo sério? Daí ele chamou pessoas, olha que interessante, Marcelo, médiums. O que é um médium? Que faz a comunicação, né? Simples assim. Todos nós temos a capacidade para fazer, mas nem todos somos um bom instrumento, mas todos temos a capacidade. Daí Kardec mandava a pergunta para uma médium nos Estados Unidos, mandava outra para a Bélgica, a mesma pergunta. E a resposta era a mesma.
Ele falou, bom, né, eu sou racional. Eu duvido, primeiro eu duvido, mas ele começou a perceber que fazia sentido. Né? E foi quando ele começou a compilar, e daí ele falou, não, vamos tornar isso público. Foi quando ele fez o Livro dos Espíritos, tá. Onde tem questões filosóficas. Né? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Livro dos Espíritos é a parte filosófica, tipo, o que é Deus? Da onde viemos, para onde vamos? A parte filosófica. Tá. Livro dos Médiuns, ele faz experimentos. E experimentos muito racionais. Do tipo, só um exemplo. Um homem disse, eu vejo espíritos. Eu olho para cá, o espírito anda. Eu olho para lá, o espírito anda. Falei, vamos chamar um oftalmo? Chamou o oftalmo, ele tinha um defeitinho na vista. Falei, não, você não vê espírito, você tem uma bolinha ali no olho. Então, disso que eu te falei. A racionalidade. Escutei um barulho na cozinha de madrugada. Espírito. Não, é a louça que você empilhou mal empilhada. Né? Então, assim, isso no espiritismo, essa racionalidade que me atrai, que me faz divulgar o espiritismo. Eu estou com um projeto, um programa que já está no piloto, que é Espiritismo Sem Mimimi. E eu vou falar de coisas desse tipo. Né? Foi um espírito que falou, então é verdade? Não. Né? Pode ser um embusteiro, pode ser uma trapaça. Né? Então, eu acho legal desmitificar muitas coisas. E esse teu programa faz isso. Né? De trazer e agregar. Sim. Né? O que eu falo aqui agrega com a convidada da outra semana. Sim. É juntar... São conexões. São né? conexões que fazem sentido. Claro. Né? Núbia, na sua resposta anterior da pergunta, você falou sobre a dificuldade das pessoas de perceberem os sinais. Que às vezes a gente está tão louco nesse mundo e você não percebe os sinais, às vezes está do seu lado e você não está percebendo. E a gente fala muito sobre sinais, sincronicidade e tal. Como que você vê que a espiritualidade agindo no seu dia a dia? Quais são os sinais que você percebe dentro da espiritualidade no seu cotidiano? E o que você faz para conseguir ter essa sensação, né, essa percepção do que está ao seu redor? Jesus disse, né, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas eu entendi o que você quer falar. Uma das questões do Livro dos Espíritos somos influenciados pelos espíritos? A resposta é clara. Muito mais do que imagina. Né? Então, mesmo quem não está atento, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. Sabe aquela situação? Tive uma ideia. Será? Será que essa ideia foi tua ou você ouviu uma vozinha lá no fundo? Núbia, mas eu não sou médium, eu não ouço. Não é dessa forma que faz. Eu acabei de vir de uma palestra que eu comentei. Vocês não vieram aqui para me ouvir. Vocês vieram aqui para ouvir o teu espírito protetor. Ele está falando com você agora, né? Tanto falando, te fazendo captar as boas intenções dele, como ele me usa como instrumento. Às vezes eu planejo uma palestra, tá lá, tudo no PowerPoint, eu fujo totalmente do tema. E daí eu tento ficar voltando e eu percebo que continua dando vazão àquilo. Daí eu penso, ok, é disso que eu tenho que falar. Então, como é que eu posso, né, para quem está ouvindo a gente, falar, Núbia, mas é que você é desde criança, como é que eu faço? Primeiro, o culto da prece ajuda bastante, né? Qual é a prece que eu devo fazer? Eu devo fazer o Pai Nosso, né? Qual prece? Não, é uma conversa, né? Pode fazer o Pai Nosso também. Mas uma conversa, aquela de você acordar e olhar para o sol, falar obrigada por mais um dia. Com quem que eu estou falando? Chame do que quiser. Deus, meu marido até brinca, com o mestre Jedi, sabe? Assim, o sentimento de gratidão, de te deixar leve, facilita essa conexão. Agora, tem um lado ruim, viu, Ana Clara? A quem você está dando ouvidos? Porque assim como eu posso dar ouvidos a bons conselhos,
eu posso dar ouvido a maus conselhos. Ah, então não é culpa minha. Ué, se eu chegar na Clara, vamos ali fazer um assalto? Você fala, opa, bora, né? Tô sem dinheiro, vamos lá. A polícia prende nós duas. Você fala, não, mas foi ela que me chamou, não tenho culpa. Não é assim que funciona. Né? Você ouviu porque quis. E se você for incisiva, porque acontecem esses pensamentos com todo mundo. No trânsito, eu vindo para cá, o cara me deu uma fechada. Você já... Não tem como. Não tem como você não sentir raiva. O que eu faço com a raiva é o que determina quem eu sou. Né? Então, assim, vai ter... Tipo o desenho do Tom e Jerry, né? Ah, perdoa. E o outro falando, vai atrás dele, pô, dá uma fechada nele agora. Sim. A quem você ouve? Eu acho que o caminho do meio, né? O caminho do meio é o caminho. Nem tão... que o universo o favoreça. Não, eu tô com raiva. Eu tenho que me permitir sentir. Né? Mas, então, para que a gente entenda bem, eu estou sendo o tempo inteiro influenciado. Tá. A quem eu ouço? O livre-arbítrio é meu. A maneira que você vai responder, aí entra a sua tomada de decisão, o seu preparo, né, a sua condição mental. E até o que eu te falei no começo, Marcelo, de o desenvolvimento intelectual. Para que o desenvolvimento intelectual? Com o desenvolvimento intelectual, eu raciocino melhor. Né? Eu tenho a capacidade de avaliar melhor uma situação. A gente vê muita gente fazendo besteira por aí, assim, foi um segundo. O cara nem era mal. Mas foi o impulso. Foi o impulso. Foi aqueles 3, 4 segundos que acabou com a vida da pessoa. Acabou com a vida da pessoa. Por isso que a gente tem que ter muita tranquilidade. Não tem como não viver emoção, porque, como você disse, né, você sentiu ali uma emoção. Você vai viver a emoção, mas como que você lida com ela? Exatamente. Como você administra essa emoção? E, claro, como que você vai responder isso para o mundo, né? Até porque tem muita gente que fala palavras ofensivas e acha que não tem problema, porque depois ele pede desculpas, mas ele já proferiu, ele já falou. Então, até a palavra ela tem que ser raciocinada. Exatamente. E como você recebe essa palavra? Porque ontem ainda surgiu esse papo na minha casa, né? Uma pessoa falou para mim, poxa, você é muito mais velha do que eu e consegue fazer. E daí a minha amiga ficou brava, falou, como assim ela chama a gente de mais velha? Falei, mas é verdade, nós somos mais velhas que ela. Eu prefiro que ela me diga o que ela está pensando do que ela diga, ai, querida, você é tão linda. Não, ela só me falou a verdade. Então, vai muito de como você recebe. E daí é o que eu estou te falando. O desenvolvimento intelectual te favorece. Né? Te favorece o raciocínio. Sim. Ao invés da ira tomar conta, a mulher falou que eu sou mais velha. Eu sou mais velha. Né? Por que eu haveria de ficar brava? Minha amiga ficou brava e a gente conversando ali, ela falou, pô, é isso, né? Tô de boa. Não precisa caminhar para um outro entendimento, né? Você tem programa na rádio e também na TV Mundo Maior. Esse trabalho é voltado para qual público, como é o programa, até para o pessoal depois ir assistir, legal, né? bacana. Funciona, assim. Olha, a gente tá... Eu estava com 3 programas, daí você começa naquela... Ser voluntário é maravilhoso, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? Não que o voluntariado não seja um trabalho. E, além de ser remunerado, não com dinheiro, né? Sim. Eu acho que eu ganho muito com o trabalho voluntário. Mas a gente faz lá na TV Mundo Maior um programa que chama Pronto Atendimento. É ao vivo, as pessoas mandam perguntas, tanto perguntas... perguntando exatamente, o livro dos Espíritos diz tal coisa, não entendi, me explica. Tanto essa racionalidade
mas a grande parte quer saber, por que aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul? E a gente vai direcionar a conversa de acordo com a doutrina espírita. E é muito legal, porque existe essa interação de vamos raciocinar junto, né? Surgem perguntas lá que eu falo, não sei. Vamos pensar junto, vamos achar um caminho. E eu gosto muito de fazer, chama Pronto Atendimento, vai ao ar toda sexta-feira, às 11 da manhã, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Só acessar portalmundomaior.com.br e todas as redes sociais deles. E a gente está lançando o Espiritismo Sem Mimimi, que a gente vai falar. Eu pretendo abordar assuntos polêmicos. A PL, o aborto, né? É assim mesmo, né? Sou cristã, não posso fazer o aborto? Olha, cada caso é um caso, né? Vamos conversar a respeito? Então, esse vai chamar Espiritismo Sem Mimimi. Já tem previsão para estreia? Não, já tenho 8 gravados. Mas ainda não... Não, tudo bem. Quando for, a gente divulga aqui também. Que legal. É só nos avisar que a gente divulga. Que bacana. Porque a proposta é interessante, né? É trazer algumas questões à tona que às vezes as pessoas têm dificuldade em falar. Você sabe que um tema que as pessoas têm muita dificuldade de falar, que eu gravei ontem tem filho preferido? Você só tem Ana Clara, Marcelo? Eu só tenho filha ela. única. Você é a preferida. Apesar que a gente tem 2 cachorrinhos em casa, então, é difícil de dizer. Eu vou falar disso, né? Porque as pessoas falam, não pode, né, ter um preferido. Mas tem, Marcelo. Tem por quê? Porque eu já convivi com esse espírito antes. Então, eu já conheço, já tenho afinidade. E dentro do nosso lar, Marcelo, estão os nossos possíveis desafetos do passado. Então, não tem como eu olhar para uma filha com quem eu já convivi, com quem eu já iniciei o amor e com outro que eu vou começar o amor nesta encarnação. Então, tem sim filho preferido. Só que ninguém admite, né? Não pode falar. Até eu vou aproveitar, né? Já que levantou a questão, eu proponho a você que está nos assistindo ou ouvindo, deixar aqui os comentários qual é a sua opinião. Né? De repente, até depois você ler também. Dizer qual é a sua opinião. Você acha que dentro de uma família existe filho ou filha preferida, né? Ou preferido, né? Dentro de uma estrutura familiar? Não vale se for filha única, igual ela, né? Porque, calma, aí você não tem opção, né? Quer dizer, só tem ela, né? Tem que gostar. Tem que gostar, né? Calma. Então, é uma situação que eu acho que vale... É um tabu, né? Trazer, as pessoas têm medo de pensar a respeito. Sobre isso, sim. Então, sigam o que o Marcelo está falando. Pensa, você tem... Seja sincero, né? Sincero contigo. O que você acha sobre isso, você acha? Né? Ou até na condição de filho, né? Você já sentiu, você sente isso ou sentiu isso. Então, são questões que não é para criar problemas dentro de uma família, não. Mas talvez para levar a compreensão, né? Para compreender. Lá em casa, o filho preferido é meu irmão. Durante um tempo, foi um peso, né? Durante um tempo, por que vocês não gostam de mim? Agora, para mim, entendo perfeitamente. Né? Eles têm mais conexão, têm mais afinidade, são parecidos. E tudo bem, eu sou diferente. Então, a gente está se entendendo. A gente vai ter que respeitar. Mesmo que seja o filho mais difícil, a gente vai respeitar. E a ideia qual que é? A bondade de Deus, que me permitiu receber no lar um desafeto do passado. Jesus me disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Olha que oportunidade. Quando Jesus me disse, amai os vossos inimigos, achei impossível. Se ele nasce como teu filho, tem como não amar? Tem como não cuidar? Mas se eu soubesse que ele tinha me matado na outra encarnação, eu não receberia como filho. Pois é, a gente tem o véu do esquecimento
para o início do amor. Porque a finalidade da humanidade é sermos todos irmãos. Todos, né? Eu amar a Ana Clara, que eu acabei de conhecer, como minha filha. Por enquanto, o que acontece é uma conexão, uma simpatia, um respeito, início do amor. Que é diferente de paixão, né, Marcelo? Sim, paixão claro. é quando você vê um moço bonito, me apaixonei pela primeira vez. À primeira vista, isso não é amor, né? O amor é uma construção. Sim. Sim. Então, É o dia a dia, né? É o dia a dia. Os laços sanguíneos também, né? É uma construção. Eu acho, inclusive, estou sendo meio polêmica aqui, hein, Marcelo? Não tem problema. Eu acho, inclusive, que essa história de que nasce um filho, nasce uma mãe, mentira. Por que existe depressão pós-parto? Porque você olha aquele espírito e fala, vou ter que lidar com isso. Sim. Eu vou ter que me esforçar para começar a amar. E vai amar. Mas não é, eu olhei e já comecei a Instinto amar. materno. É o instinto materno. Acontece para alguns? Sim, acontece. Porque já se amavam em outra encarnação, né? Então, olha, você de volta, ai que legal que você voltou. Agora, quando você reconhece ali no teu íntimo que era um desafeto do passado e que você vai cuidar. Olha só como Deus programa. E é um sentir, né? É um sentir. É aquilo que eu te falei de sentimento. Sim. Não dá para represar, reprimir, fingir que não está acontecendo. Olha, não amei assim que vi. Mas ok, sou eu responsável por aquela criatura, aquele espírito reencarnante. Vou cuidar. Em pouco tempo você está amando? Em pouco tempo. Então, assim, as pessoas têm medo de tocar em alguns assuntos. É feio falar, né, Marcelo? Nossa, você não amou sua filha assim que ela nasceu? Não. Poucos dias eu já estava amando, né? Mas assim, de cara, não. Foi difícil. É difícil? É o que eu estou falando. Um possível desafeto do passado. Que bom. Obrigada, Pai, por permitir essa reconciliação. Sim. Se, né? Estou colocando na condicional, se era meu desafeto, não é mais. Olha que bacana. Sim. Né? A oportunidade de Do reencontro, resgate, né? o resgate, o recomeço. E agora você vai defender essa pessoa. Não só respeitar, mas você vai defender. Mas você está sabendo, essa criatura te matou lá no passado. Passou. Agora é amor. Olha aqui como Deus faz tudo direitinho. E como que as pessoas reagem quando no seu programa às vezes coloca uma situação como essa, porque muitas vezes elas esperam escutar o contrário, né? Que é a romantização de A todos romantização, os assuntos. exatamente. Você sabe que eu já falei isso lá, né? É. Há pouco tempo uma moça escreveu para a gente falando, meus pais não me compreendem, por quê? Só porque eu tenho 29 anos, eu não sei o que eu quero estudar, não estuda, não trabalha, não faz nada, e meus pais são malvados. 29 anos. 29 anos. Daí eu falei, querida, desculpa, você escreveu nos perguntando, eu vou ter que ser sincera. Deu liberdade, né? Sim. Você me deu essa liberdade. Tá na hora de você fazer alguma coisa da vida, né? Vamos trabalhar, vamos estudar. Então, assim, ok, vai ter gente que vai me odiar pelo que eu digo. Mas se você me procurou, é para que eu não vou passar a mão na tua cabeça, né? Mas é com amor, sabe? Eu procuro fazer com respeito e com amor. Agora, uma questão que eu acho que é importante, até diante do momento que a gente está vivendo. Hoje você ministra palestras, tem o programa, só que você trabalha numa casa espírita. Diante desse mundo tão complexo, com tantas pessoas padecendo de ansiedade, depressão, pânico, você percebeu um aumento de pessoas buscando a espiritualidade como uma tentativa de cura, né, dessas questões
emocionais, psíquicas. Como que você vem observando isso, né, dentro da casa que você trabalha? Muitas pessoas doentes da alma, como a gente fala, né? Buscando a espiritualidade, buscando Deus, o que é muito bom. Mas quando essa pessoa chega à casa espírita, a primeira coisa, está fazendo tratamento médico? Não vai adiantar você tomar um passe se você não está fazendo um tratamento médico. Tanto é que as casas espíritas têm o que a gente chama de diálogo fraterno. Você vai lá, desabafa. Normalmente as equipes contam com psicólogos formados e outros assistentes de psicólogo, né? Que vai poder te orientar. Então, o tratamento é fundamental. Inclusive o tratamento medicamentoso. A espiritualidade conta com este tratamento. Ah, mas eu queria a cura. Não tem. A casa espírita não promove cura. E se você está indo à casa espírita querendo cura, está no lugar errado. Lá não tem cura. Falei hoje à tarde na palestra uma frase que eu até falei, levem para casa para reflexão, a frase de hoje. A doença é a cura. A doença é a cura do espírito. Meu corpo adoece para a cura do meu espírito. Não é simples. Por que eu estou adoecendo? Eu busquei, de certa forma. Não, mas eu não queria adoecer. Será que não? Será que... Cada caso é um caso, né? Sim. Cada caso é um caso. Tem a senhora que adoece de depressão porque o filho não vai visitar, daí estou muito mal. E o filho daí vai visitar, porque ela está muito mal. Até quando você vai se permitir ficar doente para ter atenção? Volto a dizer, não são todos os casos, cada caso é um caso. Sim. Mas o espiritismo não promove cura. De nenhuma doença, de nenhuma doença. O que o espiritismo te proporciona você vai chegar lá, você vai ser bem acolhido. Como eu cheguei aqui, fui muito bem acolhida. O que te traz bem-estar, né? O que é o passe? Você vai tomar um passe. É o equilíbrio de energias. As pessoas acham que o passe eu ganho energia. Não, o passe eu ganho energia e retiro energias que estão em desalinho, que não me servem mais. Sim. Até como eu falei, a raiva é necessária. Até certo ponto. Quando eu não precisar mais dela, ela deve sair. Então, você chega à casa espírita, estou desempregada. Tratamento, palestra e passe. Chegou na casa espírita, estou doente. Tratamento, palestra e passe. Ué, é o mesmo tratamento? Né? Mas o meu problema é muito diferente do outro. O que é o palestra e passe? Você vai sentar, você vai ouvir uma palavra evangélica. Evangélica no sentido de você vai ouvir falar de Jesus, você vai ouvir falar sobre o espiritismo consolador. Isso vai te dar uma relaxada. É paz, né? Você tem uma sensação de paz. Paz. É isso que a casa espírita pode te dar. Você vai tomar um passe, equilibra as tuas energias. Você sai de lá se sentindo leve. Se você carregar de novo tudo aquilo que te adoeceu, não tem passe, não tem casa espírita que te ajude. Vou te dar um exemplo, Ana Clara. Eu tenho fibromialgia. Uma síndrome dolorosa. Sim. Poxa, mas você é trabalhadora da casa espírita? Eles não fazem nada para te ajudar? Fazem muito. Só que essa doença, como eu te falei, a doença é a cura. Eu sou orgulhosa. Desculpem. Orgulhosa, não no sentido de não me acho melhor do que ninguém. Da arrogância, né? Não é arrogância. Não é orgulho da arrogância, mas é o orgulho de, deixa que eu faço. Eu me viro. Eu me viro.
Ó, tem que carregar essa mesa, pôr ela lá no o da caminhão. autossuficiência, Autossuficiência. Daí, tem dia que eu tô com tanta dor que eu não consigo escovar os dentes. Eu vou ter que pedir ajuda. Você percebe que eu preciso da doença? Ah, então agora tá fácil, que eu identifiquei, agora é só modificar. Agora é só modificar. Como faz isso? Eu ainda estou com fibromialgia. Como faz isso, né? O dia que eu deixar essa prepotência de que eu dou conta de tudo sozinha, da perfeição, né? Não, ó, esse cristal tá meio... Vou arrumar. Pra quê? Pra quê? Precisa de mais leveza, né? Precisa. Então, por enquanto eu tô... Olha só que doido. Estou precisando da fibromialgia para inclusive parar mesmo. Tem dia que eu fico de cama. Acho um absurdo. Como assim? Fico brava demais. Não estou produzindo, né? Como assim não estou produzindo? O que vão pensar, o que eu vou, né? Tinha uma palestra. Não posso faltar. Como eles vão ficar sem mim? Olha, você falou não é arrogante... Beira a arrogância. É limítrofe, né? É limítrofe. Porque eu não tenho essa arrogância. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas deixa que eu faço. Ué. Não confia, não delega, né? Não. Esse é o problema. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a casa espírita não vai mudar isso. Por quê? Eu costumo dizer, a doença é teu professor. Ela está te ensinando, ela está te moldando. Então, a casa espírita não tem condição, não tem autonomia para tirar isso de você, mas você tem, né? Você tem. Se melhorando, né? Fazendo, a gente chama de reforma íntima. O que é a reforma íntima? Identificar o que está errado em mim e melhorar. Só que como é que o espírita faz a reforma íntima? Vou fazer uma listinha das coisas que eu poderia mudar. Arrogância. Arrogância, acho que é Ana Clara. Orgulho. Orgulho, eu acho que é o Marcelo. Inveja. Inveja é o Leandro. E eu? Não. Eu sou um ser de luz, né? Eu estou perfeita, eu não estou precisando mudar nada. Você percebe que o processo mais difícil... é o do autoconhecimento. Enquanto eu não me perceber arrogante, invejosa, tudo, porque a gente tem os dois lados, né, Marcelo? Sim. Eu posso ter em um grau menor ou maior, mas tem. Ou até dependendo da circunstância, né? Dependendo da circunstância. Porque né? a reação que você tem diante de uma circunstância, de um fato... é onde você mostra quem você é, né? Quem eu sou. É igual a questão do poder, né? Ali a pessoa mostra quem é. Você. A palestra que eu fiz hoje, o tema era programação reencarnatória. E daí eu fui falando de como a gente pode programar a nossa próxima encarnação. Daí eu já começo mostrando uma foto. Uma mulher linda, cheia de joia, com uma coroa. Falei, tá pronto. Sou eu na próxima encarnação. A gente sabe que não funciona assim. Se eu fosse belíssima, rica, poderosa, seria a minha derrota. Que tipo de gente você seria? Como é que eu iria lidar com tanto poder? Né? Talvez eu me perdesse. Então, tanto é que a gente até usa, às vezes, o termo, nossa, imagina se a pessoa tivesse poder. Né? Eu já escutei isso, né? A pessoa fala, Marcelo, imagina essa pessoa se tivesse poder, o que ela não ia fazer com o outro. E a gente está falando de todos os níveis, né? Sim, não. Está falando de todas as pessoas. Todos os níveis e todas as classes sociais. Exatamente. Não importa, é o indivíduo. É o indivíduo. A gente não está falando aqui... Por isso o crescimento, Sim. Por isso a evolução, por isso o Espiritismo preza por desenvolvimento moral e intelectual. Você percebe que cada vez mais o desenvolvimento intelectual te faz refletir sobre questões como essa, né, que podem te
levar à derrota ou pode te engrandecer. Então, na programação reencarnatória, acho que eu escolhi bem, né? Não tenho poder, não tenho beleza, não tenho o poder social. Então, assim, a gente vai caminhando com o que se tem. Tá. Agora, responde uma coisa para mim. Hoje, uma pessoa que não conhece o kardecismo, a doutrina espírita, ela quer começar, ela gostou, esse caminho, alguma coisa me tocou, porque acontece muito isso, né? Sim. Às vezes uma palavra basta, muda. Né? Como que a pessoa começa? Né? Qual é o caminho? O primeiro passo? Eu posso começar te corrigindo? Claro. Não existe kardecismo. Tá. É a doutrina espírita? Quando as pessoas... É comum, sim, né? Sim. Eu só estou aqui explicando. Claro. Até brinquei com você, vou te corrigir, imagina. Sim. Mas quando se fala do kardecismo, se fala de uma idolatria a Kardec. E Kardec não ia querer isso. Tá. Ele está se revirando no túmulo cada vez que a pessoa fala que é kardecista. Nós somos cristãos, nós somos espíritas, o termo é espírita. Tá. E daí eu vou te explicar. Mas as pessoas de Umbanda se dizem espírita, as pessoas do tarô são espírita, são espiritualistas. Com todo respeito, não estou... somos melhores, não. Não, claro. Não nessa pegada. Mas vou te contar historicamente como isso acontece. Getúlio Vargas, dizem que ele era muito medroso de forças ocultas. Olha aqui, o poder com medo de forças ocultas. Daí ele, com medo, ele proibiu. Nada de casa espírita, Umbanda, bruxaria, voodoo, santeria. Né? Santeria. Santeria. Nada disso. Fecha tudo. E daí, ele tinha um general, que era ali o braço direito dele, e era espírita. Daí o general chegou e falou, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. O espiritismo não faz mal, não precisa ter medo. Né? Não existe maldade no espiritismo. Não sei os outros, mas te garanto que o espiritismo não faz maldade. Então tá bom, então pode abrir centro espírita. Ou seja, daí as pessoas... eu leio carta, centro espírita. Eu leio Búzios, centro espírita. Para que pudessem abrir. Então, assim, para nós espíritas, valeu, de boa. De boas. Vocês mandaram bem, acharam uma brecha. E daí passou a se chamar de todos como espírita. Mas o que se chama de kardecista são espíritas. As outras, cada um tem sua denominação, né? Mas é legal. Você tinha me perguntado como fazer para a pessoa... Isso. Olha... O primeiro passo. O primeiro passo, vá assistir uma palestra. Não gostei do palestrante. E, uma coisa legal que eu acho no espiritismo, não temos chefe. Né? Como algumas religiões, com todo respeito, a católica tem o padre, é só o padre que fala. O pastor, é só o pastor que fala. Na casa espírita, cada dia é um palestrante. Então, vá à casa espírita. Não gostei do cara que estava dando palestra. Vai outro dia. Não gostei da casa. Porque tem isso, né, de sintonia. Sim. Como eu te falei, eu cheguei aqui e já me senti à vontade. Acontece de você chegar e não se sentir à vontade. Vai em outro, né? Assista uma palestra. O que você vai ouvir na casa espírita? Falar de Jesus. Somos cristãos. Né? Então, você vai ter uma palestra consoladora. Se for diferente disso, pula fora. Né? E daí, como é que faz? Eu quero a casa em que eu frequento. A gente paga água, luz, para manter a casa. Somos nós que fazemos. Você foi visitar a primeira vez e falou, eu quero colaborar com a casa. Não. Como não? Volta outras vezes, vem conhecer nosso trabalho,
Só depois de 6 meses a gente aceita que você colabore financeiramente. Tá. Só depois de 6 meses. Porque daí você vai ver que a casa é séria, que o dinheiro que você dá e é voluntário e é quanto você quiser, você vai ver para onde ele vai. Mas daí, nossa, estou gostando muito. Vem fazer curso com a gente. Né? O curso do que é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. E daí, garanto, a pessoa acaba ficando, eu quero trabalhar no passe, cada um encontra o lugar. Tenho que trabalhar na casa espírita? Não, de forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Tanto é que quando a pessoa fala, eu quero trabalhar, qual o melhor dia para você? Vai atrapalhar a tua família? Não, então não venha. É comum a gente ver, você vai na segunda, o cara está lá, na terça o cara está lá, todos os dias o cara está lá. Direção, vem cá, amigo. Cadê tua família? O que você está fazendo que você não sai daqui da casa espírita? Então, assim, como é que você começa? Vai numa palestra, mas dê outra oportunidade se você não gostar do primeiro palestrante. Porque eu conheço muitos palestrantes aqui de Guarulhos, tem uns que são meus amigos, eu falo, não consigo assistir essa palestra. Então, é normal, para a gente não tem problema. É natural, né? E agora eu preciso te fazer uma pergunta que é tradicional no nosso programa, né? Que inclusive depois sai um recorte só com essa questão, né? Que é sempre algo bem legal, que é a sua definição, conceito, visão, é muito pessoal isso. Deus e tempo para você? Deus e tempo é uma ligação forte, né? Porque, como eu já comentei aqui, o que é Deus para você? Né? Não existe uma definição. Posso te dar a definição que está no Livro dos Espíritos, questão número 1. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Entendeu? Não. Eu não, porque Deus a gente sente, né? Aonde está Deus? Eu poderia dizer, ele está na casa espírita. Eu poderia dizer, ele está lá em casa. Ele deveria. Mas sabe onde está Deus? No outro. Deus está no outro e não em mim. Quando eu faço algo... Tem uma passagem de Jesus que diz sobre isso, né? Que perguntam a ele, Senhor, quando foi que eu lhe dei de beber? Quando foi que lhe dei de comer? Quando foi que lhe dei abrigo? E ele responde, quando fizeste ao outro. Então, Deus está no outro e não em mim, não nos templos, nas igrejas. Deus está no outro. Agora, em relação ao tempo, eu acho que é porque ele se modifica. Ele se modifica ou eu me modifico, Marcelo? Sou eu que me modifico, né? Volto naquela questão da melhoria moral e intelectual. Eu me modifico. Cada vez eu vejo de uma maneira. Então, eu lembro quando eu dava aula, eu fazia perguntas, o que é Deus para você? O que é Deus para você? E eu tinha respostas tão diversas do tipo, na mesma aula, uma pessoa me respondeu, Deus é vida. Outra pessoa me respondeu, Deus é morte. E daí, a melhor resposta que eu tive, eu permitia, as mães levavam as crianças, ficavam lá brincando, e daí a menininha estava lá brincando, e ela falou, você não vai perguntar para mim? Eu falei, ok, o que é Deus para você? Ela falou, Deus é Deus, ué. Eu falei, a melhor definição, porque a gente é tão criança que complica, né? A gente quer, como você me perguntou, a relação de Deus e o tempo. Eu acho que ele se transforma, porque eu me transformo. Isso. Muito legal. E nós temos também uma última pergunta, que a gente pediu para você deixar uma mensagem final direcionada para os nossos ouvintes, por favor. Que legal. Olha,
eu espero ter instigado vocês a conhecerem um pouco mais do espiritismo, a conhecer a filosofia espírita, que ela vai te ajudar a se melhorar como pessoa. E como eu te falei, para que eu quero me melhorar como pessoa? Porque a minha sociedade conta com a minha melhoria. E para que eu quero uma sociedade melhor? Para que eu, no fundo, acaba sendo uma pegada egoísta, mas que vai fazer parte da vida da minha sociedade. A gente está vivendo num mundo difícil, né? Sim, muito. De o eu, para mim, o meu político de estimação. Não, o espiritismo professa o amor. Somos cristãos, então te convido a conhecer o espiritismo. Muito legal. Antes de finalizar, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, não é mesmo? Sim. Nós temos a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas, então ela faz velas aromáticas, temáticas, é tudo muito legal para criar para você aquele momento de relaxamento no seu dia. Nós temos a Bacari English School, que é uma escola de inglês em que pensa em aulas particulares que trazem para o aluno exatamente o que ele precisa. Então são aulas focadas em assuntos específicos ou para quem quer aprender, são aulas que vão te ajudar muito para quem quer iniciar ou se aprimorar no idioma. Nós temos também a Noesis, que é uma empresa que trabalha com psicologia voltada para brasileiros que moram no exterior. Seja pessoas que estão indo para viajar, para estudar, intercâmbio, e que precisam desse aporte de alguém que fala a mesma língua que você. Então, a Noesis está aí para isso. E, é claro, os nossos apoiadores que não querem ser mencionados, mas que ajudam muito o nosso programa a chegar até você. E é sempre muito importante agradecer as pessoas que fazem com que o programa continue. É isso. Você quer deixar suas redes sociais? Eu tenho um Instagram, mas é um Instagram de vida, né? Não é exatamente um Instagram espírita, mas quem quiser me seguir é @nubiapolatti. O Polatti é com 2 T's. Será um prazer recebê-lo. Muito bem, muito obrigado. Prazer. Foi muito legal, fluiu, foi muito rápido, Fluiu. né? Foi. A gente nem percebeu o tempo passar, né? Mas foi muito bom. E depois a gente faz um outro episódio com um tema específico. Aí sim. você... Estou à disposição. Para mim foi muito bom estar aqui. Agradeço demais. Agradeço a acolhida, agradeço o convite. Foi uma honra participar deste programa. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Bom, e para vocês, eu só tenho que agradecer, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários. Lembra que a gente deixou uma pergunta aqui, né, sobre filho preferido, filho não preferido. Isso existe, não existe? Então, deixe seu comentário aqui. Deixa o like e compartilhe muito o nosso episódio de hoje, como também os anteriores. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do material que está aqui no canal. E do mais, eu quero desejar a vocês muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.